Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na sessão Senta que Temos História, do Projeto REC. Nessa sessão a gente recebe especialistas das mais variadas áreas do conhecimento para bater um papo. Hoje vai ser um pouco diferente do que a gente normalmente faz. O nosso convidado é o Ogan Edivaldo Conceição, também conhecido como Buda. E ele vai estar à distância, porque ele está em Cachoeira. Ele é, inclusive, o presidente da Sociedade Cultural Seja Rundé, que é a representação civil do terreiro Roça do Ventura. Então ele vai se apresentar melhor. Olá, Buda. Olá, eu me chamo Edivaldo Jesus Conceição, conhecido como Ogan Buda de Boboso, presidente administrativo do Zogodô Malé Bogum Seja Rundé, que é a Sociedade Cultural da Roça do Ventura, né? E vem aí sendo presidente por muito tempo, dando continuidade às tradições, à casa tradicional de matriz africana. Então, Buda, como foi, esse episódio em que você foi suporte espiritual da seleção de Cachoeira no Intermunicipal lá de 2014? Bem, começou assim. No ano de 2014, eu era o coordenador de reparação racial do município de Cachoeira, locado na Secretaria de Cultura. E nisso, o saudoso Raimundo Cerqueira, né, que era irmão meu, maçônico, ele pediu ajuda para a seleção de Cachoeira porque o filho dele fazia parte da diretoria da Liga de Cachoeira, né? E nisso ele falando que a seleção não estava fazendo gol, estava perdendo, estava uma seleção desacreditada e que era para ser onde a gente poderia dar uma ajuda. Eu falei para ele que, olha, professor, o meu pai foi pai de santo da seleção de Cachoeira, fez muito trabalho pela seleção de Cachoeira, tanto pela seleção de Cachoeira quanto pelo o Cruzeiro aqui do município. E o Vitória, né? O senhor sabe, na época de Pirinho, meu pai foi pai de santo Vitória, tanto que o Vitória já até treinou em Cachoeira. Então nisso, meu pai, na época de Pirinho, foi pai de santo. O senhor sabe que tem os seus mistérios, então tem algumas coisas que vai ser reivindicado para fazer o serviço, né? E nisso, aí ele perguntou o que era. Eu falei, olha, tem que ter chuteira, o meião, o short, tudo dos jogadores. Da camisa do goleiro, da luva até a chuteira, tudo dos jogadores. E nisso ele chegou com um par de chuteira só do atacante que não estava fazendo gol, justamente o Vivi. E eu falei, não, professor, eu não trabalho assim dessa forma. Existem os materiais do futebol que tem que ir lá para casa, que tem que ser preparado, e também tem uns ingredientes que precisa ser comprado, né? Principalmente as questões da parte religiosa. Meu pai me ensinou, eu tenho que dar, para eu fazer, eu tenho que dar continuidade da forma certa, correta que meu pai me ensinou. Aí nisso, alguns jogadores eram evangélicos, viram que a seleção também estava em uma situação muito desconfortável, e por estar numa situação tão desconfortável que deixaram, né, ajuda e deixaram a uniforme e chuteira, tal, as camisas, tal. Aí chegou o dia que a camisa chegou numa sexta-feira, no sábado chegou o gestante do material que eu tinha pedido, os ingredientes, e no domingo nós fomos jogar com a seleção de São Félix. Rival, né? Cidade rival de Cachoeira. E fomos para lá. Eu fui para lá, queimei a pólvora, entrei, fiz isso, comprei pemba lá dentro do campo e nisso o jogador, o atacante que não estava fazendo gol, começou a fazer gol, o Vivi. E nisso, aqui bancário, todo mundo vibrando, gritando, é Buda de Bobosa, é Buda de Bobosa, é Buda de Bobosa, né? Pai de santo da seleção, pai de santo da seleção, que nós saímos vitoriosos de dentro da seleção, de dentro de São Félix. E daí por diante, todos os jogos da seleção que estava acontecendo, a diretoria da Liga de Cachoeira, né, levava os materiais, né, que eu pedia e mais o uniforme. Tanto que tivemos o êxito, né, de chegar no primeiro jogo de Cachoeira, na final, ganhar de Santa Luz, de 2-1, e fomos para a cidade de Santa Luz na final, justamente Santa Luz não estava chovendo, era um sol tremendo. Eu tinha preparado os uniformes da seleção
E justamente o jogo anterior, que foi o jogo antes que teve com a Seleção Santa Luz, eu tinha preparado 2 uniformes. No que eu preparei 2 uniformes, o que aconteceu? Um ficou em Cachoeira e, como tinha outro jogo, eles mandaram outro uniforme para prepará-lo. Justamente o uniforme que eu tinha preparado, o outro já estava preparado do outro jogo, e justamente o que eu preparei para o jogo da final, a liga, né, o juiz, né, a federação, não aceitou que fosse uniforme igual. E nisso, de uniforme ser igual, o que aconteceu? A gente ficamos desesperados, quase a seleção não estaria em campo, porque senão ia tomar WO, e existia um grande interesse, né, que Santa Luz fosse campeã, porque Cachoeira é uma seleção desacreditada, que não sei o que, perder pão duro. Nisso eu avistei um dos diretores chamado Paeca, né? Estava falando com o presidente Neto Pinto, que era o diretor. Estou avistando Paeca daqui. Foi uma coisa foi a coisa dos orixás mesmo, e dos Exus, dos Inquices, todos, que me fez enxergar o diretor do outro lado, uma distância tremenda, que eu atravessei o campo correndo, pedindo o uniforme que eu já tinha preparado de um final de semana antes, né, para a final. E nisso eu entrei, me deu o uniforme, eu atravessei o campo com um saco branco, o pessoal dizia que era pipoca, que era milho branco, que eu estava fazendo macumba para a seleção de Cachoeira, e nisso a seleção de Cachoeira, num tempo hábil, trocou o uniforme. No que trocaram as camisas, nós saímos na frente também, quando começou o jogo. E nisso Santa Luz virou o jogo, foi um desespero, eu andava para um lado, para o outro, tava com meu bonequinho, né? 3 bonequinhos, não sei se vocês já viram no jornal, eu com a camisa da Liberdade Religiosa, e 3 bonecos de voodoo, né? Dizendo que era Pichaco, Robinho, esqueci o nome do outro jogador, que a gente tinha amarrado as pernas de fato, tanto que eles chutaram os pênaltis, todos os dois perderam os pênaltis, na final perderam os pênaltis. Então foi uma experiência que eu fiz e foi muito bom quando as pessoas me chamaram para trabalhar. Depois daquela experiência, tiveram outras? Em 2015, a seleção entrou de novo para a grande, né, para querer ser o Hexa campeão, acho que era Hexa, não desse. E nisso me chamaram, depois eu não aceitei, né? Mas a única coisa que houve de bom nisso tudo foi que as pessoas de Santa Luz me reconheceram, né? Pelo trabalho que eu fiz pela seleção de Cachoeira, e vieram me procurar, né? Vieram me procurar, e pessoas que vieram me procurar para outros tipos de serviços, outros tipos de trabalhos, como problema de saúde, que vieram me procurar, porque graças a Deus herdei o dom de meu pai, né? De fazer os trabalhos que meu pai fazia. E nisso, até mês passado, eu atendi 4 pessoas de Santa Luz que vieram me procurar através daquele sucesso que houve dentro de Santa Luz com os trabalhos que eu fiz com a seleção. Mas dentro de Santa Amaro, nós tivemos o time de Santa Amaro que também me procurou, também foi campeão, mas não estou mais fazendo esse tipo de trabalho, porque, tipo assim, já basta, foi bom, e o que é bom deixar como tá, né? Sair no auge. Isso é muito importante para mim. Só se houver uma grande necessidade de precisar do meu serviço de novo para a seleção de Cachoeira. Morro sendo Cachoeira, adoro Cachoeira, sempre trabalharei por Cachoeira. E após, né, esse episódio em Cachoeira, repercutiu muito, inclusive dentro de reportagens no À Tarde, as pessoas chamando você de pai de santo, em tom, né, de brincadeira. Como você se sentiu com isso? Nunca levei por ofensa a questão de chamar de pai de santo, porque meu pai na cidade de Cachoeira era chamado de pai de santo, né? E todo mundo tinha um grande respeito por meu pai. E até hoje as pessoas também têm um grande respeito por mim, né? Eles fazem na brincadeira, mas não é uma brincadeira que vá me diminuir nem me prejudicar. Eles fazem na brincadeira porque eles sabem que o meu respeito é a minha capacidade. Algumas pessoas que levam para o lado da maldade, mas até então não chegaram nada contra mim que venha desabonar a minha conduta ou que venha me fazer como chacota. Dentro da cidade de Cachoeira, graças a Deus, o nome Buda de Bobosa, que é o segundo nome do meu pai, né, que é o meu pai que vem primeiro, Bobosa, que é meu pai, então impõe muito respeito.
E hoje eu venho seguindo as tradições de meu pai, né, de manter a Roça do Ventura em pé, as coisas que eu faço por Cachoeira. Então, sou uma pessoa muito respeitada, muito bem respeitada. As pessoas brincam comigo, mas compensação tem a hora de seus respeitos. E nessa vida vamos ter que brincar um pouco, mas não por gozação ou de desfazer da minha religião. Graças a Deus, a cidade de Cachoeira é uma cidade que até os evangélicos me respeitam, os católicos me respeitam, e eu gosto muito disso, graças a Deus. Essa aproximação entre futebol e religiões afro-brasileiras não é uma coisa nova, mas a gente vê que mesmo com essa aproximação já antiga, poucos técnicos, jogadores, né, e até dirigentes se manifestaram como membros ou adeptos de religiões afro-brasileiras. Recentemente, o jogador Feijão, que foi do Bahia, foi super atacado, porque ele fez um post dizendo da sua condição de ser uma pessoa que tem aproximação com religiões afro-brasileiras. No atual momento, apenas o jogador Paulinho, que está no Atlético Mineiro, ele se declara uma pessoa adepta de religiões afro-brasileiras, inclusive comemorou um gol durante a Olimpíada celebrando o Orixá Oxóssi. A maioria dos jogadores se dizem evangélicos, por exemplo. Você acha que ainda tem algo disso como consequência de racismo religioso? Sobre o jogador Feijão, uma cena muito lamentável das pessoas que têm uma mente pequena, de não saber respeitar as pessoas de povos tradicionais de matriz africana, né? Nós temos que entender que a religião está para qualquer um, tanto para a igreja católica, a igreja evangélica, ou candomblé, ou budismo, ou islamismo, né? Então, a gente tem que saber respeitar. A pessoa que fez isso, as pessoas que pensaram dessa forma de diminuir o jogador Feijão por ele pregar sua fé pelo candomblé, são pessoas que não pensam e não tem cultura. Porque se tivesse cultura, eu não faria isso. E gosto, sim, quando eu vejo um jogador de futebol elevando o nome do candomblé ou de qualquer que seja a nação, ou do Quito, do Angola, ou do Jeje, ou do Nagu. Importante que tenha um jogador lá que possa dizer assim: eu estou aqui, eu defendo a minha causa, eu não tenho medo de ser o que eu sou, então eu não tenho medo de dizer que eu sou do candomblé. Então isso é muito importante, né? Agora, sei que tem jogadores que são evangélicos, mas dentro da cidade de Cachoeira, mesmo jogadores sendo evangélicos, precisar de uma ajuda espiritual para a questão do futebol, lá em Cachoeira aceita muito bem. Agora, não sei para fora, mas eu acho que deve ser respeitado, sim. Eu vejo uma falta de respeito tremenda das pessoas que querem agredir o nosso povo, porque nós devemos pregar pela liberdade religiosa. Eu sou contra a palavra intolerância, porque se eu falar uma palavra intolerância, eu estou intolerante com alguma coisa. Eu nem gosto de falar essa palavra. Eu gosto de falar liberdade, direito de ir e vir de qualquer uma religião. Então é uma pessoa que comete um crime desse, né, que hoje, graças a Deus, graças a Vodum, graças a Enquisse, graças a Exu, hoje é crime você falar mal até do candomblé. Isso aí é muito importante, falar mal do nosso povo, falar mal da nossa tradição. As pessoas precisam entender mais que nós somos 10 mil anos antes de Cristo. Então precisamos ser respeitados e ser bem aceito, ou no mercado, em qualquer lugar que seja, ou no mercado do futebol, ou no mercado empresarial de empresas, em qualquer lugar. O importante é que a gente seja respeitado. Viva a liberdade de direito de ir e vir. Viva a liberdade religiosa de qualquer uma religião. Bom, gente, a gente quer agradecer muito aqui a Buda, o papo foi maravilhoso. E aqui, assim, nos canais do Grupo à Tarde, sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Gente, muito obrigada e até a próxima.